Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal do Nicola, extremamente gratificante ter você por aqui, beleza? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Saideira do Giro de Notícias, Luciano Vieto, que já foi especulado em alguns clubes brasileiros, está de saída do Racing à procura de times no exterior. Caberia no seu clube do coração e pode chegar sem qualquer custo. Gustavo Scarpa no São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do Tricolor, que tratou a possibilidade como praticamente zero, embora o São Paulo tenha feito duas investidas para tentar fechar com o jogador que parece fora dos planos de Jorge Sampaoli no Clube Atlético Mineiro. Primeira oferta do São Paulo de empréstimo com opção de compra. O Galo não concordou. Depois, o Tricolor procurou o Atlético sugerindo uma troca de jogadores. Não houve consenso entre qual jogador poderia ser envolvido nessa negociação envolvendo o Scarpa. Diante desse cenário, e com a pedida de 4 milhões de euros do Atlético para que o negócio saia agora, São Paulo retirou-se das negociações. Você acha que o Scarpa caberia no São Paulo, faria barulho? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Michael não é mais jogador do Flamengo, mas não se acertou ainda com o Al-Ula, equipe da segunda divisão da Arábia Saudita. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte ligada ao atleta que afirmou o seguinte: não tem nada definido ainda sobre o time saudita. Por enquanto, todas as possibilidades estão abertas, inclusive da permanência dele no Brasil, fecha aspas, disse essa pessoa muito próxima do atacante. Michael, de 29 anos de idade, precisava se desvincular do Flamengo para buscar outras alternativas. Recentemente, o Michael esteve na mira do São Paulo e do Corinthians. Dá para dizer que existiram negociações, mas hoje São Paulo e Corinthians desistiram de contratá-lo. Sabe por quê? A pedida do Michael foi de 2 milhões de reais por mês de salário, além de luvas de 4 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 25 milhões de reais que seriam parcelados como prêmio pela assinatura do contrato até o fim do vínculo. São Paulo e Corinthians consideraram a pedida fora da realidade e retiraram-se das negociações. A menos que o Michael aceite condições bem inferiores, não dá para imaginar que ele seja contratado pela dupla paulista. Michael optou por rescindir seu contrato com o Flamengo e agora vai ser responsável por escolher seu futuro. Caberia no seu time do coração? O que você achou dos números que eu citei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E Rafinha chegando no São Paulo. O novo gerente esportivo do Tricolor foi apresentado nas últimas horas e soltou frases fortes como essa, abre aspas: fui campeão aqui com o salário atrasado. Isso não pode ser muleta para ninguém. Conheço todos os jogadores e sei o que cada um pode entregar. Só para lembrar que o Rafinha chega para um lugar, ele chega na teoria na vaga deixada pelo Muricy, mas para ocupar um espaço diferente. O Muricy tinha pouca autonomia no dia a dia. O Rafinha chega abaixo do Rui Costa, mas com participação importante no vestiário. Ele vai cobrar, ele vai conversar, ele vai estar próximo dos jogadores e vai ser esse elo também com os dirigentes. Até pela relação que construiu com os jogadores e por toda a experiência que tem como atleta, Rafinha promete ser bastante austero no dia a dia. O ex-jogador de futebol também disse o seguinte, abre aspas: nunca fiz média com ninguém. O momento é difícil e é para pessoas grandes. E eu estava confortável na minha casa, mas não era isso que eu queria. Só para lembrar que o Rafinha se despediu. Nessa segunda-feira do Sport TV, ele tinha contrato com a Globo, acabou rescindindo seu vínculo por lá para assinar com o São Paulo. Dá para imaginar que ele chegue com um salário parecido ao que tinha Muricy Ramalho, algo na casa dos 150 mil reais por mês. Para completar o noticiário tricolor, registrar que o São Paulo confirmou a venda do Rodriguinho ao Red Bull Bragantino, 2 milhões e meio de dólares pagos à vista agora, e outros 500 mil dólares pagos em janeiro de 2027. São Paulo ainda permanece com 20% do valor de uma venda futura do meio atacante de 21 anos de idade, que tinha contrato com o São Paulo somente até 31 de dezembro. E já havia deixado claro que não renovaria esse vínculo. Quero começar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Depois de passar por uma semana praticamente perfeita, o Tricolor passa a contar nessa segunda-feira com o Lucas Ramon, lateral direito, contratado junto ao Mirassol, passa por exames médicos e assina contrato. Se tudo correr bem, o Tricolor deve ter o Lucas Ramon já à disposição para o clássico contra o Santos, marcado para Vila Belmiro nesse meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre o São Paulo, que subiu mais 3 jogadores para o profissional.
A boa campanha do Tricolor na Copinha, vice-campeonato, depois do título na temporada passada, fez com que mais jogadores ganhassem boas observações da equipe da comissão técnica profissional. Preciso lembrar que o Nicolas, lateral esquerdo, o Pedro Ferreira, volante, e o Paulinho, atacante, já haviam sido integrados ao time principal, mesmo disputando a Copinha. Os 3 novos promovidos da base são o Igor Felisberto, lateral direito, o Jorginei, volante, e o TT, atacante. O Jorginei acaba de ser comprado, jogador de boa presença no meio campo, muito interessante. O Igor Felisberto tem muita força ofensiva e tem evoluído defensivamente. O TT é um ponta que atua pelo lado esquerdo. Preciso contar também que Isaac, zagueiro, Osório, seu companheiro de zaga, e Matheus Ferreira, meio atacante, deixaram excelente impressão. Nesse primeiro momento não serão promovidos ao time principal, mas seguem a observação de Hernan Crespo e companhia, para que em algum momento, não muito distante, possam também atuar em treinos do time de cima. Goleiro João Pedro, apesar da falha no primeiro gol do Cruzeiro na final do último domingo, também deixou boa impressão. Bora falar sobre o São Paulo, e a limpa continua. O presidente Harry Massis havia afirmado, assim que tomou posse, que faria pequenas mudanças. A verdade é que ele está acabando com todas as pessoas mais próximas de Júlio Casares. Nessa quinta-feira, a demissão foi de José Eduardo Martins, que era diretor de comunicação do São Paulo. Antes, Massis também já havia demitido o Márcio Carlomagno, que atuava como uma espécie de superintendente ou CEO do clube, além de Dedé, diretor social. Também dá para cravar que Mara Casares e Douglas Schwartzman, diretora feminina e diretor da base, não voltarão em hipótese alguma. Eles haviam sido afastados, pediram para se afastar depois da divulgação daquele áudio absolutamente comprometedor que causou o impeachment de Júlio Casares. Importante contar que Moreto pode ser o próximo. Ele é diretor adjunto das categorias de base e tem sido muito pressionado, o Massis, a demitir também o Moreto. Uma das consequências da perda de força do Moreto na base é o retorno do Biasotto, que era gerente executivo da base, acabou sendo promovido ou deslocado para o profissional por conta da má relação com o Moreto e com o Douglas Schwartzman. Douglas já caiu, o Moreto está muito enfraquecido, Biasotto acabou voltando para Cotia. Pergunta que eu deixo para o torcedor do São Paulo: essas mexidas do novo presidente tricolor te agradam? Você acha que de fato as pessoas mais próximas do Júlio precisavam sair? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Hora de falar sobre o Corinthians. Que vai tentar mais uma vez um chapéu no São Paulo. O tricolor conversa desde o ano passado com o Alan, volante que pertence ao Flamengo. O Timão já havia feito uma primeira tentativa, não avançou. Sem acordo com o Alisson, que pertence ao São Paulo, o Corinthians vai focar seus esforços na contratação do jogador do Flamengo. E, inclusive, com a presença dos dirigentes de Flamengo e Corinthians em Brasília para a Supercopa do Brasil, jogo marcado para a tarde desse domingo, mais uma oportunidade para Marcelo Paz e companhia tentarem avançar nesse empréstimo. O grande trunfo do São Paulo nessa disputa com o Corinthians é a vontade rubro-negra em contar com Marcos Antônio. O Flamengo já fez uma primeira proposta que foi recusada. Fará uma segunda e pretende utilizar o Alan como moeda de troca para convencer o São Paulo a vender o Marcos Antônio. E é isso que torna o Corinthians alguém com menos chances da contratação do Alan, volante que nem sequer foi relacionado para a decisão da Supercopa do Brasil. Detalhe importante: Saul, que passou por cirurgia e está completamente sem condição de jogo, está entre os relacionados do Flamengo para a decisão em Brasília. Ele viajou com o elenco, está junto da delegação. O Alan, em boas condições físicas, não foi nem sequer relacionado, algo que já havia acontecido no Intercontinental de Clubes do ano passado, o torneio que foi disputado no Catar. Você gostaria do Alan no seu time? Qual o valor dele? O que você pensa sobre o jogador do Galo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.